O som lá dele, tá comigo? Deputado. Senhor presidente, retorna, por favor, o tempo do deputado Sérgio Vidigal. Retorna o tempo do deputado Sérgio Vidigal, por favor. Muito obrigado, nobre deputado. Senhores colegas parlamentares, quero desejar aqui uma boa tarde à população brasileira, especialmente à população do meu estado, os capixabas, que nos assistem dessa tarde. Gostaria, senhor presidente, de iniciar minha fala Um minutinho. Nobre deputados, por favor, vamos respeitar que tem orador na tribuna. Ali tem um cafezinho, fiquem à vontade. Vamos respeitar o deputado aqui na tribuna. Senhor presidente, gostaria de fazer uma reflexão sobre o artigo 37 da Constituição, que dá ampla publicidade aos atos administrativos. E o artigo 5º dá ampla publicidade aos atos processuais. E por essa razão, eu queria fazer uma reflexão sobre o artigo 93, inciso 9, que é exatamente a exceção, que fala sobre o segredo de justiça. E aí, senhor presidente, eu quero aqui lembrar que os processos de lesões contra o patrimônio público não devem permanecer em segredo de justiça, para garantir o amplo acesso às informações do processo em casos de lesões contra o patrimônio público. Estamos apresentando uma proposta de emenda constitucional. A proposta proíbe a concessão de segredo de justiça nas ações judiciais que tratem sobre lesões contra o patrimônio público de natureza civil ou criminal. Hoje, a Constituição é clara quando determina total transparência nos processos de decisões judiciais do país. A Operação Lava Jato, que está investigando um enorme esquema de corrupção na Petrobras, colocou à tona o debate sobre o segredo de justiça, já que os advogados dos supostos envolvidos alegam o vazamento de informações, mesmo com os processos correndo em segredo de justiça. No caso da Operação Lava Jato, o próprio Procurador-Geral, Dr. Rodrigo Janot, concorda que não deve existir segredo de justiça. Ele afirmou que está solicitando ao ministro Teófilo Zavascki, relator do caso do Supremo Tribunal, que retire o sigilo de tudo que for possível na investigação. Além da operação Mãos Limpas, um exemplo importante onde o Ministério Público Federal extinguiu o segredo de justiça foi na ação que investiga os responsáveis pela morte do cacique Nísio Gomes e a tentativa de expulsão de indígenas Guarani de um acampamento entre os municípios de Ponta Porã e Aral Moreira em 2011. Nos dias atuais, senhor presidente, com a internet, aplicativos e redes sociais, é praticamente impossível manter segredo sobre processos que chamam a atenção da imprensa e opinião pública. Isso ficou evidenciado na Operação Lava Jato. Não existe nada de secreto no governo democrático. Todas as operações dos governantes devem ser conhecidas pelo povo soberano, exceto algumas medidas de segurança pública que ele deve conhecer apenas quando cessar o perigo. O caráter público é a regra, senhor presidente. O segredo é a exceção. E mesmo assim, é uma exceção que não deve fazer valer a regra menor do que a exceção, já que o segredo é justificável apenas se limitado no tempo, não diferindo desse aspecto de todas as medidas de exceção. A publicidade dada aos atos judiciais tem o condão de garantir aos cidadãos a correta aplicação da justiça, visando tornar transparente os atos processuais praticados pelo magistrado. O ministro Celso de Mello, no seu entendimento, é de que nada deve justificar, em princípio, a tramitação em regime de sigilo de qualquer processo judicial,
pois na matéria deve prevalecer a publicidade. O que vemos hoje é que o uso do segredo de justiça serve apenas para incentivar o vazamento de informações, de inquéritos e processos. Isso vai de acordo com os interesses de grupos alinhados a diversos partidos políticos. Isso nada tem a ver com a vontade de tornar pública a verdade, tratando apenas da manipulação dos fatos que são convenientes. No caso de desvio de dinheiro público, a sociedade tem o direito de ter à sua disposição todos os elementos que possam acompanhar o processo até o final. A ampla divulgação de todos os fatos por parte dos órgãos públicos idôneos, como a Polícia Federal, o Ministério Público, serviria de base para a informação da população. Diante dos fatos apresentados, percebemos que esses vazamentos da verdade são sempre para servir para a defesa dos acusados, tentar anular os processos e provas, ou no futuro, trabalhar na redução das penas dos seus clientes. Muitos advogados afirmam ser prejudicados com o vazamento, principalmente por não poderem repassar suas versões dos fatos à imprensa. Verificamos, então, que o segredo de justiça é uma arma poderosa, em alguns casos, para a busca da impunidade. Por isso, senhor presidente, apresentamos a proposta de emenda constitucional. Muito obrigado. Muito obrigado, nobre deputado. Concedo a palavra à próxima oradora, nobre deputada Elisiane Gama. 5 minutos na tribuna. Enquanto a senhora só faz o registro, nobre deputado. Pode registrar. Pode registrar, deputado. Alô. Não, é que eu estou na CPI da Petrobras e eu queria que desse como lido um pedido que vem à pauta, o projeto 2298, que está há 15 anos aqui na casa.